Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para um vídeo aula de história, né? Vamos estar falando sobre a Proclamação da República, né? A Proclamação da República que foi iniciada, a Primeira República, né? Que foi iniciada com a Proclamação, né? Que aconteceu em 15 de novembro de 1889. E a derrubada da monarquia ela ocorreu pela perda do apoio político, né, fazendo com que esse regime se tornasse impopular entre as elites do Brasil. Né? Então o pessoal estava cansado da monarquia, né? E isso foi um prato cheio para que a república fosse proclamada. Entre eles estavam os militares, né? As oligarquias paulistas, né? Então todos eles estavam satisfeitos, por isso derrubaram a monarquia. Então, em 15 de novembro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, os militares eles destituíram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. E ao longo do dia, as movimentações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? E isso marcou o início da Primeira República Brasileira, certo? A periodização. A Primeira República, conforme já mencionado, ela estendeu-se de 1889 a 1930, quando Getúlio Vargas entra em cena na história. Um período específico da Primeira República, que foi de 1889 a 1894, também é conhecido como República da Espada. Nós já sabemos por que República da Espada, é porque os dois presidentes que governaram esse período aí, eles eram militares, né? Tanto Deodoro da Fonseca como Floriano Peixoto. Por isso que é conhecido como República da Espada. Toda a Primeira República ela pode ser dividida em 3 grandes fases, né, conforme estabelece o professor Marcos Napolitano. Consolidação, essa consolidação se deu de 1889 a 1898, foi o período marcado pela consolidação das estruturas políticas e econômicas da Primeira República. Foi assinalado por crises na política e também na economia, certo? Também pela institucionalização no período aí de 1898 a 1921, né? Período no qual a estrutura política da Primeira República estava devidamente consolidada. Aqui se definiriam políticas como a dos governadores, né? A do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, né? Café em São Paulo e o leite em Minas Gerais. Aí vem a crise, 1921 a 1930, período no qual as estruturas políticas da Primeira República entraram em crise por conta da incorporação de novos atores na política brasileira. Conflito entre as oligarquias também contribuíram para o fim da Primeira República. As características. A Primeira República, além de República Velha, é muito conhecida também como República Oligárquica, E isso porque esse período ficou marcado pelo predomínio das oligarquias sobre nosso país. As oligarquias eram forças políticas que baseavam seu poder em suas posses, isto é, na terra, Em geral, eram os grandes proprietários de terra que formavam essas oligarquias. O predomínio das oligarquias sobre a política do Brasil começou a ser consolidado a partir de 1894, quando Prudente de Moraes foi eleito presidente. A eleição de Prudente de Moraes também marcou o fim do citado período conhecido como República da Espada. O predomínio das oligarquias resultou em algumas características. Que características são essas? Consideradas marcas da Primeira República. Então, são o mandonismo, o clientelismo e o coronelismo. Essas 3 simbolizavam o poder das elites agrárias no país, manifestado na posse das terras, além de manifestar também o poder dos coronéis sobre as regiões interioranas do Brasil e a troca de interesse, elemento fundamental para a sustentação das oligarquias no poder. Então, essa troca de interesse
era que sustentava as oligarquias no poder. Você me dá isso, eu lhe devolvo aquilo, né? E assim por diante. Outras características muito importantes desse período foram as políticas que sustentavam as estruturas no âmbito político do Brasil. Aqui a gente se refere à política dos governadores, né? A política do café com leite. Essas políticas foram muito importantes, porque reduziram os conflitos entre as oligarquias. Só que não acabaram com eles, né? Porque os conflitos continuavam, como continuam até hoje. Política dos governadores. A política dos governadores, também conhecida como política dos estados, foi criada durante o governo de Campos Salles, presidente do Brasil entre os anos de 1898 a 1902. Foi com a política dos governadores que o funcionamento político brasileiro na Primeira República foi estruturado. Por meio dessa política, foi possível realizar uma aliança entre executivo e legislativo. O historiador Boris Fausto definiu os objetivos da política dos governadores da seguinte maneira, né? Eles podem ser assim resumidos: reduzir ao máximo as disputas políticas no âmbito de cada estado, prestigiando os grupos mais fortes, né? Chegar a um acordo básico entre a União e os estados, e, por fim, a hostilidade existente entre executivo e legislativo, domesticando a escolha dos deputados. Então, Boris Fausto, ele definiu desse jeito. Então, na prática, essa política ela funcionava da seguinte maneira, vamos ver. O governo federal daria apoio à oligarquia mais poderosa de cada estado e, em troca, o governo exigia que cada oligarquia apoiasse as propostas do governo federal no legislativo, entendeu? Era a troca de favores. Então, assim, as oligarquias deveriam eleger deputados dispostos a atuar em favor do governo no legislativo. E com o apoio à oligarquia mais poderosa, o governo federal esperava que os conflitos políticos respingassem o mínimo possível no âmbito federal, né, e ficassem reduzidos apenas ao âmbito estadual, né? Então, com esse acordo aí, o governo federal saía ileso, saía limpo de qualquer conflito. Então, essa é a primeira parte, né, da Primeira República, e a segunda parte nós estaremos vendo em outro vídeo.